Oi, gente. Muito bom dia. Eu sou Dárcio Cavalini e mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Aqui nós trabalhamos com espiritualidade sem religiosidade. Nas câmeras aí, porque nós estamos filmando, você que é da Rádio Mundial não está me vendo, mas vai poder me ver a partir já de hoje à noite, né, Léo? Hoje à noite você já consegue me ver porque a gente está lá postando o vídeo deste programa no nosso site www.institutobiosegredo.com.br. Lá você pode assistir todos os programas da Rádio Mundial e mais algumas palestras que a gente tem lá no nosso site, repetindo, www.institutobiosegredo.com.br. Eu estou falando aqui de Itatiba, nos nossos estúdios exclusivos do Instituto Biosegredo, e por essa bendita tecnologia moderna, né? Meu amigo Evaldo Ribeiro está lá em São Paulo, na Avenida Paulista, controlando tudo bonitinho aí na parte técnica, para a minha voz chegar aí até os seus ouvidos. Tá vendo? Bonita desse jeito é porque o Evaldo está dando um jeitinho, né? Porque a minha voz e os meus cabelos é aquela história. Brincadeirinha à parte, eu estou aqui que o Léo me trouxe hoje o meu livro de apometria, porque muitas pessoas perguntam, né? Apometria, uma nova abordagem da desobsessão. Esse livro fala de forma simples quais são as leis e as técnicas da apometria, para que serve, para quem serve, como executar, enfim, todas as informações numa linguagem muito tranquila, de fácil entendimento, qualquer um pode ler. E se você tem interesse em entender o que são as técnicas de apometria, essa forma de desobsessão espiritual, sem religiosidade, esse é o livro. É editado pela Vida e Consciência e você encontra em qualquer boa livraria aí. Dessas boas livrarias grandes aí, já está aí com várias edições, sinal que o público está com interesse no livro. E estou falando disso porque no próximo dia 12 de setembro, agora não esse sábado, o outro, né? Porque no próximo sabadão nós vamos ter um feriadão emendado aí, né? Na segunda-feira, 7 de setembro. Então foi a grande independência que o Dom Pedro fez para nós, né? Pegar uma segunda-feira e dar um feriadão, só falta ter um solzinho, que é para contribuir com o pessoal, para ficar aí na fila da Estrada de Santos, né? Enfim, mas faço votos que faça bastante sol. Então, nesse final de semana não, mas no outro final de semana, 12 e 13 de setembro, nós vamos ministrar o curso de apometria básica, isso mesmo. Eu, Dárcio Cavalini, vou estar ministrando lá em São Paulo. Mas nós vamos fazer acontecer esse curso em todas as nossas sedes. Aqui em Itatiba também vai ter. Quem vai ministrar aqui é o Alfredo. Nós vamos ter também em Sorocaba. Quem vai ministrar lá, se não me falha a memória, é a Yara, enfim. Mas a equipe do Instituto Biosegredo é uma equipe muito grande. Conta com muitos colaboradores e pode ter certeza que não faz diferença você aprender o curso comigo, ou com o Alfredo, ou com a Yara, ou com a Vanessa, ou com quem quer que seja, porque a forma que nós ministramos o curso de apometria no Instituto Biosegredo é muito prática, tanto que não existe apostila, existe como referência o livro, né? Você pode comprar numa livraria, pode comprar lá no Instituto Biosegredo também. Mas é ter como referência, como livro de cabeceira, porque você vai estudando depois que aprende, porque o curso é muito prático. Então, nós sabemos, né, no Instituto Biosegredo, que mediunidade não é nenhum dom divino. O dom divino é nascer, né? Você tem o dom divino de nascer nesse corpo físico aqui, porque você decide isso. Não tem nada a ver com decisão de Deus. Deus não decide nada na sua vida. Deus já fez o que precisava fazer. Te fez parte dele. Nós somos uma célula de Deus, né? E agora, o meu caminho de evolução sou eu que decido. Deus não fica lá me julgando, faz assim ou faz assado, errou, vai para o inferno. Isso não existe, isso é coisa de religião. Então, eu decidi vir para cá, eu decidi criar este corpo físico e decidi colocar o serviço de intérprete da espiritualidade para a humanidade. Esse aqui é o trabalho
do médium, um médium chamado na casa espírita, né? Então, por exemplo, no Instituto Biosegredo, a gente faz o que numa umbanda se chama de incorporação. No kardecismo eles chamam de psicofonia, né? Nós chamamos de captação. É tudo a mesma coisa. O que é isso daí? É simples. É um processo de telepatia. Simples assim, isso mesmo. E qualquer um é capaz de fazer telepatia. É questão de treinamento só. Como você vai para a escola para treinar português, matemática, geografia, você não sabe. E você tem todas as capacidades para aprender tudo, né? Ah, desenhar pode ser um pouquinho mais difícil para você, porque você não tem muito controle motor, né? De repente a mão não te obedece muito, você não tem muita criatividade, você não gosta muito, mas se você precisar e você treinar com um bom professor, você vai desenhar. Mediunidade é a mesma coisa, se você tiver a fim de fazer, você vai fazer. Então, esse curso é muito bom para aquelas pessoas, em especial, que frequentam casas espíritas, de todos os tipos. E quando a gente fala casa espírita, está envolvendo tudo, né? Porque nenhuma religião é dono da palavra casa espírita, né? Então se considera casa espírita aqueles templos, igrejas, aquelas casas, aqueles espaços que trabalham com espiritualidade. Então, eu considero uma casa espírita, por exemplo, uma umbanda, um candomblé, uma casa kardecista, mesa branca, tanto faz. E muitas pessoas que frequentam esses lugares têm muitas dúvidas, muitos medos, né, com relação a espírito. E o curso que a gente faz de apometria no Instituto Biosegredo é muito tranquilo. Num sábado e num domingo você vai desenvolver todas as suas mediunidades, porque nós praticamos isso. Por exemplo, a gente começa fazendo um exercício para você enxergar a aura. Poxa, mas é tão... todo mundo é capaz de enxergar a aura. É uma questão de treinamento. A gente faz um treinamento, leva 1 minuto. E você aprende. É óbvio que a primeira vez que você vê a aura, você já não vai ver com aquela sabedoria e fazer diagnóstico. Ó, você está com um problema, etc. Isso aí com o tempo. Se você continuar exercitando essa mediunidade da clarividência, né, você vai chegar ao ponto que você bate o olho em alguém, você enxerga a aura da pessoa e você sabe onde é que está um problema, dependendo da situação da aura, que se encontra um buraco ali ou qualquer coisa assim, ou falta de cor, né? Que a aura em geral é colorida, né? Você sabe, poxa, esse cara está com um problema aqui, ou está com problema de ordem emocional, ou está com problema de ordem espiritual, mas isso faz parte da prática, conforme você vai fazendo. O importante é que a base você aprende. Depois nós fazemos um exercício, por exemplo, para você aprender viagem astral. Por que a viagem astral? Essas são as bases das leis de apometria. A viagem astral, mas nós não fazemos viagem astral com espírito, nada disso, não. Alguém senta numa cadeira, a gente coloca a pessoa ali, faz todo mundo entrar em ressonância magnética, ou seja, entrar na mesma sintonia da pessoa que está sentada ali na cadeira, e essa pessoa vai para a casa dela. Ninguém sabe onde ela mora. Não sabe se é apartamento, se é casa-terra, se é sobrado, se é condomínio, se é no mato, se é na cidade, ninguém sabe. E todo mundo começa a descrever a casa, porque alguns veem uma parte, olha, estou vendo uma parede tal, uma janela, um móvel, não sei o quê, e descreve a casa. Por quê? Porque todo mundo vai, por desdobramento, por viagem astral, na casa da pessoa. Como é que vai até lá? Vai através da mente dele, porque é captação telepática, né? Então isso é chamado viagem astral. Onde se usa na apometria é simples. Quando nós temos um problema de um comprometimento espiritual, um processo obsessivo espiritual, seja ele de terceiros, seja um processo de magia negra, com implante de chip, com implante de equipamentos, aparelhos no meu corpo astral ou não, não importa, ou um simples processo auto-obsessivo, uma parte de mim de outra encarnação fazendo o processo obsessivo sobre mim nesse corpo físico de agora, isso chama um processo auto-obsessivo, não importa. Isso sempre aconteceu em outra encarnação. A origem do processo que você é refém agora, e não importa se o seu sintoma vai para depressão, esquizofrenia, toque, bipolaridade, ou vai para o medo, para a angústia, ou que você não dorme mais, o corpo está cansado, o corpo dói, você vai no médico, não encontra
não encontra resultado para aquela dor, não encontra origem para aquela dor no seu campo físico. Você perde o emprego, não consegue mais, você perde o namorado, não consegue outro. Você está empacado no relacionamento. Todos esses são processos obsessivos espirituais. Então, esse processo, quando você é refém dele, que você não consegue administrar, é porque esse processo começou em outra encarnação. Quando começou em outra encarnação, o que nós temos que fazer? Nós, os trabalhadores, né? Nós, os trabalhadores da apometria, nos deslocamos. Claro que tudo isso com muito treinamento, muita disciplina e sabendo o que está fazendo, com consciência. Não tem nada empírico aqui, não tem nada místico, não, é com muita consciência, isso dentro das leis da apometria e das técnicas que são desenvolvidas dentro da apometria, com conhecimento de física quântica e o que estamos fazendo em toda essa manipulação de energia. Então, o grupo muito bem treinado, por impulsos, né, eletromagnéticos, estalar dos dedos significa um movimento de energia que a gente faz, a gente por comando desdobra todos os trabalhadores, inclusive o assistido que está ali recebendo o trabalho da apometria, desloca lá para o passado. Para onde? Lá onde teve a origem. Né? Não importa se é uma encarnação para trás, 10 encarnações, não importa. Essa equação de tempo não existe nesse campo astral. No campo astral, o tempo é uma coisa que não tem marcação como o nosso tempo no relógio, tem um espaço. Não, no tempo astral, na quarta dimensão, o tempo é zero, simplesmente zero. Não existe nem passado e nem futuro, é zero. Então nós vamos para lá agora, isso aconteceu no ano de 1200, começou esse processo comigo e com a minha namorada, ou sei lá o que, com meu filho, não importa. Nós no tempo zero vamos para lá em 1200 agora. E ficamos lá em 1200 agora. E como a origem, o processo, o início todo começou lá, não tem ranço, né? Não tem nenhum sentimento de ódio, de vingança, ignorância, não. Porque é lá fresquinho, aconteceu lá. Então fica muito mais fácil de resolver lá. Então a gente, por desdobramento, vai nesse tempo-espaço de outra dimensão, 1000 anos lá para trás, ou 1000 e tantos anos lá para trás, resolve a questão e volta. Por efeito dominó, aquele problema não existindo, você vai derrubando todos os traumas, todas as emoções mal resolvidas de todas as encarnações que na verdade te perturbam agora. E por que te perturbam agora? Porque o teu corpo físico está pronto para resolver qualquer questão emocional que seja desta encarnação. Então se você tiver um entreveiro com um amigo, com a família, com o pai, com a mãe, com a namorada, perdeu o emprego, mas é uma situação desta encarnação, você vai chorar meia hora lá, mas você resolve. Por quê? Porque seu corpo físico, seu corpo espiritual, que está nesse corpo físico, tem condições de resolver através de todo esse sistema molecular que você tem do seu corpo físico, essa emoção, porque é uma carga emocional desta encarnação, desta dimensão, terceira dimensão. Muito bom, então você resolve. Acontece que quando existe o processo e você continua, porque você não consegue resolver a questão, fica lá pesando nas suas costas, não consigo me livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa tristeza. É porque existe uma origem anterior, de outra encarnação. E por ressonância magnética, quando você sente a emoção mal resolvida agora, você baixa o seu padrão vibratório. E esse padrão vibratório é o mesmo padrão vibratório que você tem de outras encarnações com outro corpo seu, que é seu mesmo, né? Então, aquele corpo vibra no mesmo padrão, por sintonia, como ouvir a rádio, essa informação molecular chega nas minhas moléculas aqui e meu corpo reage. Reage como? Tenta se livrar do problema. Como não é um problema do corpo, é um problema da alma, eu não consigo me livrar. Eu viro refém do sofrimento. É assim que acontece o processo obsessivo espiritual. Então, pela viagem astral, que a gente faz o exercício em 5 minutos, todo mundo aprende, né? Depois a gente aprende a formar campos de força no campo astral, isso mesmo. Por que a apometria é um método de desobsessão eficiente? Porque em casas espíritas é normal você ter um espírito obsessor brincalhão, por exemplo, né? Que está obsediando alguém para pôr medo, para atazanar a vida do sujeito, né? Quando alguém na casa espírita começa a conversar com esse espírito obsessor, que está na ignorância, né? Se ele não gostar da conversa, ele vai embora. Ele simplesmente some. E o doutrinador, né, não tem o que fazer.
Quem está conversando, quem está tentando convencer o espírito a mudar de vida, ó, não prejudica mais o rapaz, etc. Né? Não consegue. E se ele não gostou da conversa, ó, ele some, vai embora e tchau. Na apometria é diferente porque nós formamos campos de força, ou seja, nós temos o magnetismo para controlar o campo astral da quarta dimensão. É assim que funciona. Porque um espírito obsessor, para ele estar vivo na quarta dimensão e atazanar a vida de alguém aqui, tá certo? Num corpo físico vivo, ele precisa da energia física da pessoa que é o obsediado. É o próprio obsediado que fornece a sua energia para ele estar vivo e se manifestar aqui. Então, quem controla essa energia do obsediado é o obsessor. É aquele cara que está perturbando você. E quanto mais você tem medo, quanto mais você tem raiva dele, mais ele te domina, porque é um banquete para ele de energia que você está fornecendo. Por quê? Porque você baixa o seu padrão vibratório. O que nós fazemos na apometria? Nós temos consciência do que estamos fazendo, né? Com muita disciplina, com técnicas fantásticas. Nós criamos os nossos campos de força, porque a partir do momento em que ele vem para ser assistido, ele traz consigo seus obsessores que são autorizados a entrar no trabalho, né? Porque não entra assim quem quer, não, é só quem é autorizado. Isso estou dizendo de campo espiritual, viu? Não é campo físico, não. E aí, a gente faz, por exemplo, a construção de uma pirâmide. Imagina uma pirâmide que nem aquela do Egito. E a gente coloca esse espírito dentro dessa pirâmide, ele está preso no campo astral, ele não foge mais, porque ele não consegue. Porque o domínio desse campo de energia é nosso. Nós determinamos se fazemos a pirâmide, se desmanchamos a pirâmide, e vamos encaminhar essa pirâmide para onde? Traz ela para cá? Vamos lá no passado com ele, para resolver a questão lá no passado? Que há 1.300 anos atrás, vai todo mundo junto, fica muito mais fácil. Quando ele vê a situação lá atrás, fica mais fácil dele compreender e resolver. É simples. Agora, a gente não fica maltratando o espírito, não, porque tem muita gente aí do kardecismo que acha que na apometria a gente fica maltratando o espírito. Não é isso, não. Nós falamos uma língua que o espírito entende, né? Adianta você ficar aí tentando convencer o espírito obsessor e ele foge e vai conversar com você a hora que você quiser. Qual o domínio que você tem sobre ele? Porque para você convencer alguém para mudar de comportamento, de vida, de moral, tem que ter muita moral. Será que nós encarnados temos moral suficiente para convencer qualquer espírito? Porque eles nos conhecem, né? Então, na apometria, o que a gente faz? Você fala a língua deles. Olha, mostra que aqui mando eu. Depois que mostrou que eu mando e ele entendeu que, no nosso caso, né, para a visão dele, o nosso grupo de espírito é muito mais forte que o dele, que os chefes dele, etc., ele se contém, ele se acalma. A partir daí, fica tudo mais fácil. Aí sim a gente entra com amor, porque amor é é o combustível, é a principal ferramenta que se usa em apometria para fazer os processos obsessivos. Que, na verdade, é esclarecer os espíritos que eles estão sem a luz, estão na ignorância, e precisa muito amor para fazer isso, que é o que cada trabalhador de apometria tem. Então, no sábado e no domingo, a gente aprende, por exemplo, a telepatia. Alguém senta na sua frente, vai pensar numa pessoa e você descreve a pessoa para ele. Duvida? Vem fazer o curso. É simples assim. Dia 12 e 13 de setembro, 12 e 13 de setembro, no próximo final de semana, não agora nesse, no outro, né? Em todas as unidades. E eu vou dar os telefones, portanto você anota da unidade mais próxima para você aí, ó. Em São Paulo é o 3520-0500. 3520-0500. Aqui em Itatiba, onde eu estou, o prefixo é 11 4524 8154. 4524-8154. Em Sorocaba, o prefixo é 15 3211 1146. Prefixo 15 3211 1146. Você ligando para qualquer um dos lugares, você vai obter todas as informações necessárias. E você pode ligar agora, porque já tem gente lá para receber o seu telefonema e te atender e dar respostas para você. Ou você pode entrar no nosso site para obter mais informações. www.institutobiosegredo.com.br. Muitas pessoas nos perguntam como é que a gente faz para fazer uma célula do Instituto Biosegredo, porque não sei se todo mundo sabe, mas estou anunciando aqui que o Instituto Biosegredo entrou na era da modernidade, como deve ser,
a evolução do campo espiritual, porque eu vejo muita evolução na tecnologia, mas não vejo evolução no campo da religião, né, da espiritualidade, não tem evolução, né? Então, o Instituto Biosegredo se propõe a isso. E no campo da evolução nós somos uma franchise. Se você quiser ter uma célula do Biosegredo, é perfeitamente possível. Como? Você tem que fazer o curso de formação de bioterapeutas. É um curso muito interessante, já tem uma turma rolando, que ainda este mês de setembro, como é a segunda aula, ainda pode entrar na segunda aula, é um curso que demora 18 meses, é um final de semana por mês, então você sabe as datas com antecedência, para não comprometer a sua agenda, a sua diversão, suas férias, né? Então, em setembro tem a segunda aula, é no terceiro ou quarto final de semana, não me lembro, né? É só ligar para os telefones, você vai ter as informações. Você pode participar e pode entrar ainda na segunda aula. Você vai aprender todas as técnicas que nós usamos, inclusive no tratamento do sistema imunológico espiritual. O que é isso? Trata-se da coisa mais nova que existe no campo da medicina psiquiátrica. É isso mesmo. Eu estou falando de espiritualidade, mas eu estou falando de medicina psiquiátrica. Você aí que tem um parente que está tomando medicação tarja preta já faz tempo, ou faz pouco tempo, não importa, ou ainda não está tomando medicação tarja preta porque não foi no psiquiatra, mas está refém dos seus processos, dos seus desequilíbrios mentais, está na hora de você procurar fazer o tratamento do sistema imunológico espiritual. Trabalho muito simples, de 3 meses, são 12 encontros, você vai sendo seguido por acompanhado, dando suporte para você, uma equipe de terapeutas, e você tranquilamente se livra da medicação em 3 ou 6 meses, totalmente, não importa quanto tempo faz que você toma a medicação. É óbvio que cada um tem o seu processo, e tem alguns que às vezes levam 1 ano para fazer o desmame, que é deixar todas as drogas, né? Mas cada um é cada um, depende da evolução e do que cada um quer fazer. Alguns, como a grande maioria, acabam fazendo o curso de formação de bioterapeuta, porque o grande segredo da vida é esse, é sermos terapeutas de nós mesmos. Então vou repetir os telefones, aqui em Itatiba é 11 4524 8154. Isso também para você ser atendido presencialmente. Nós também temos a célula de Alphaville e temos a célula de Extrema, em Minas Gerais, sul de Minas, 2 células. Você pode ser atendido presencialmente. Então, Itatiba 45248154, Sorocaba, o prefixo é 15 3211 1146. 3211 1146. E São Paulo, 3520 0500. 3520 0500. Ah, mas eu moro longe, eu não tenho condição de ir aí. Você pode ainda fazer a alternativa de entrar no nosso site e preencher um formulário que tem lá de tratamento à distância. Está em vermelho lá, facinho de você clicar ali, você vai aparecer um formulário que você preenche, manda para nós. Um terapeuta vai fazer uma prévia para você, gratuita. O que quer dizer essa prévia? Se você tem um problema de ordem espiritual, sim ou não, e se esse problema pode ser resolvido por nós, você pode fazer tratamento à distância ou não. Entra no nosso site, www.institutobiosegredo.com.br www.institutobiosegredo.com.br. Então, mais uma vez o livro de apometria, que você encontra em todas as boas livrarias. Apometria, uma nova abordagem da desobsessão, por Darcio Cavallini. E é uma edição da editora Vida e Consciência. Muito bom. Acho que o nosso tempo está esgotando e eu sou obrigado a parar por aqui, viu, bonitinho? Eu gostaria de ficar conversando mais com você, mas acabou o tempo, porque o tempo da terceira dimensão encerra. Se fosse na quarta, a gente continuaria. Meu amigo Evaldo, um beijo no seu coração. E bonitinha, você que está me vendo aí, que está longe pra caramba, tá nada, você está enganada. Está muito mais próxima de mim do que você imagina, viu? Beijo no seu coração e eu fui!